Oi, Deus ou mais, bom estar aqui com vocês mais uma vez, no Evangelho, no Espírito de Jesus, em volta de Jesus. E como de costume, né, dentro desse nosso assunto de oração, eu estou trazendo um livro e hoje eu trago aqui talvez um dos melhores livros a respeito do assunto oração, contemplação, meditação, que é esse livro do Thomas Merton, Novas Sementes de Contemplação. E tem uma parte desse livro que eu quero praticamente encerrar essa nossa conversa sobre oração nesse assunto, citando Thomas Merton. Abre aspas, ele diz assim: só há uma verdadeira fuga do mundo, e não se trata de escapar do conflito, da angústia e do sofrimento, e sim fugir da desunião e da separação, e ir para a união e ao amor aos demais. Qual é o mundo pelo qual Cristo não quis orar e do qual disse que seus discípulos estavam nele, mas não pertenciam a ele? É a cidade inquieta dos que vivem para si, e por isso estão divididos uns contra os outros numa lata que não tem fim, pois continuará pior toda a eternidade no inferno, ele diz. Olha só o que ele vai dizer. É a cidade dos que lutam para possuir coisas limitadas e pelo monopólio de bens e prazeres que não podem ser compartilhados por todos. E ele termina: mas se tentar fugir desse mundo apenas saindo fisicamente da cidade e se escondendo na solidão, você levará consigo a cidade. Contudo, é possível estar totalmente alheio ao mundo, permanecendo no meio dele ao consentir que Deus o liberte do seu egoísmo e viva unicamente para o amor. Thomas Merton está falando aqui para nós a respeito de solitude. Ele está dizendo que muitas pessoas confundem a solitude, ou melhor, a oração, né, o lugar da oração, o esconderijo da oração, como fuga do mundo. É como se a oração se tornasse um jeito da gente fugir do mundo. Na oração eu saio do mundo, na oração eu me livro dos sofrimentos, é quase que viro um outro fora, além, desunido ao resto do mundo, né? A oração como um lugar sagrado fora da realidade. E o que o Thomas Merton está propondo é o seguinte, que isso não é possível, que isso é uma alienação e isso, na verdade, é uma ilusão, porque não dá para fugir do mundo e da realidade do mundo. O mundo é o que é e convive com o que convive, não há o que fazer quanto a isso. E ele vai dizer para nós, aconselhar a mim e a você a termos o nosso momento de solitude, termos o nosso momento de oração como preparatório, como um momento onde, ao invés de eu tentar fugir do mundo, eu me uno a ele em amor. Já que o mundo se organiza no egoísmo, na individualidade e nos bens materiais e nos prazeres momentâneos, a oração, o lugar da oração, me une ao que é eterno. De modo que, ao sair da oração, eu não estou alheio ou indiferente ao mundo que me rodeia. Pelo contrário, ao sair da oração, a oração traz para mim um senso de compaixão e união com a realidade, de modo que eu não consigo mais viver no mundo sem me envolver com esse mundo, no sentido de me envolver com a dor das pessoas, me envolver com o sofrimento das pessoas, me envolver também com a alegria das pessoas, me envolver, deixar viver. É quase que a oração como um combustível para a vida e não a oração como fuga da realidade. Depois de falarmos tudo o que falamos aqui sobre esse lugar da oração, o silêncio da oração, né? A não ter a oração como um lugar onde eu manipulo Deus e faço Deus fazer os meus desejos e faço com que Deus ouça as minhas ambições, eu também hoje quero falar para você que a oração não é um lugar de fuga da realidade. Mas a oração é para nós um lugar de preparatório. É a oração como combustível para a vida e não a oração como um lugar de quem está fugindo, de quem está se escondendo, de quem está se alienando. E penso eu que ao tratarmos, né, a oração como esse lugar onde eu me apresento a Deus e eu fico com Ele e Ele compartilha comigo o seu coração, lembra da fala que eu disse a vocês, de Thomas Merton inclusive,
que a oração é estar de modo silencioso diante de Deus e ouvir as coisas boas que Ele diz sobre mim? Pois é, se eu encontro nesse lugar um espaço onde aquilo é um combustível para mim de amor, de senso de união, de pertencimento, de realidade e de coragem, quando eu saio desse ambiente da oração, o quarto fechado, eu não saio como quem volta para a vida. Não, eu saio como quem nunca fugiu da vida, pois fui à oração não como quem foge, mas como quem se alimenta da vida e como quem se abastece para a vida. Hoje eu queria terminar essa reflexão e esse caminho de oração com você, propondo essa realidade de ter na minha vida e na sua vida a oração não como a fuga das coisas, mas como o combustível de amor, o combustível de união, o combustível de graça e de misericórdia necessário para que possamos passar pela vida, vivermos a vida dentro desse senso de união que Thomas Merton diz aqui para nós. E ele termina, e eu termino com a fala dele. Pois fugir do mundo nada mais é do que fugir da preocupação com o próprio eu. Ou seja, a oração é esse lugar. Na oração eu estou despido do eu. Lembra a semana passada que a gente conversou sobre Richard Rohr, que a oração é estar nu diante de Deus, sem ego, sem identificação de personalidade, nu. Simplesmente um ser amado. E ele continua, e quem se tranca a sós com seu egoísmo e se coloca em uma situação em que o mal que há nele ou se apossa dele pode o fazer perder a cabeça, isso é perigoso. Por quê? Porque ele foge para a solidão apenas por gostar de estar só. É um culto ao ego, é um culto à individualidade. E ele vai dizer assim, olha, dá para você estar num ambiente de oração cheio de si, como quem ama estar só, como quem participa do sistema desse mundo que é egoísta e ambicioso. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho da solidão, da solitude, solidão jamais, né? Vá pelo caminho da solitude como um lugar que te prepara para a vida, para a união e para o amor aos demais. Então grave isso no seu coração. A oração para nós não pode ser o lugar onde fugimos da vida e ela precisa ser para nós um lugar onde nos abastecemos. É combustível. Combustível de união, de amor, de graça, de misericórdia, para que a vida se abrilhante mais, para que a vida tenha mais vida e para que a vida seja, já aqui e agora, uma parte da eternidade. Que o Espírito Santo incentive a mim e a você e produza em nós muitos frutos de oração para a vida. Amém.